Podemos. Boa Podemos? noite, gente. A gente está aqui com a Lia hoje e vamos conversar sobre o Mercosul e União Europeia, o que esperar de um acordo internacional. Pode Bom, começar. gente, boa noite quase, né, para todos vocês. É muito Boa bom estar noite. aqui. Agora, esses tempos sombrios que a gente está vivendo, né, sombrios e incertos, mas, como diz, vai passar, né? Então, a gente tem que tentar ver o que é possível ir fazendo, né, e torcendo para conseguir se fazer algo melhor. Bom, a minha ideia aqui é mais bater um papo com vocês, né? Tem saído muito esse debate sobre cooperação internacional, sobre a questão do multilateralismo, né? Vocês devem, né, de vez em quando, ouvir, né, posições, né, da política externa brasileira, né, falando que o multilateralismo não interessa ao Brasil. Né? Ao mesmo tempo, foi assinado, no ano passado, o acordo Mercosul-União Europeia. Né? Então, eu vou aproveitar e conversar um pouquinho sobre o que é esse acordo, qual a importância desse acordo e o que esse cenário internacional, como é que ele influencia aqui na nossa política doméstica. Né? Aqui no Brasil, como uma economia muito grande, a gente às vezes, né, acha que o cenário internacional não é relevante, mas ele é muito relevante e a gente, né, o Brasil já teve posições importantes, quer dizer, de voz maior, né, dentro do cenário internacional. Não é só um problema do Brasil, estava ouvindo hoje, né, um pessoal mais da ciência política dizendo como que a região está ficando marginalizada, né, enquanto os próprios países africanos fizeram um trabalho conjunto, né, em relação à própria questão da Covid, na América Latina tem tido muita dificuldade de se fazer programas de cooperação. E os acordos, vou dar o exemplo do acordo Mercosul-União Europeia, porque ele é um grande acordo, muito, muito amplo, né? E a gente entender que é essa temática, se isso vai, qual é o cenário pós-pandemia, né? Tem muitas pessoas que acham que a gente vai viver num mundo muito protecionista, né? Os países se isolando, né? Só que lembra que não dá para se isolar. Já se atingiu um grau de interdependência e voltar atrás não é possível. Né? Ao mesmo tempo, a gente vive nesse conflito entre a China e os Estados Unidos, como é que isso impacta aqui na nossa região. Tá? Esse acordo, né, Mercosul-União Europeia, né, Mercosul enquanto Argentina, Brasil, Paraguai e Brasil, né, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, é um acordo cujas negociações se iniciaram em 1999. Então, ele demorou 20 anos. Tá? E você fechou o acordo, fechou a negociação, o acordo ainda não está em vigor. Né? Fechou a negociação em junho de 2019. Então, o que eu quero mostrar um pouco para vocês é como que também os certos fatores, tanto internos como externos, ajudam a explicar por que em determinado momento isso acontece e qual é o seu significado. Né? O acordo ainda falta muito em termos de aprovação, porque você fechou a negociação, isso tem que ir para a Comissão Europeia. Na Europa tem, né, a União Europeia tem um parlamento comum, tem que ser aceito por essa comissão, depois ele passa por todos os parlamentos nacionais, pelos 21 países que fazem parte da União Europeia, tem que ser aprovado por cada um deles. Né? Fora isso, tem que ser aprovado aqui. E não sei se vocês acompanharam, quer dizer, alguns países já, como tipo Dinamarca, né, já rejeitaram, né, disseram que não vão aceitar o acordo. Né? Então, esse acordo está ainda muito sujeito a grandes interrogações, mas ele serve, eu acho, assim, como um quadro referencial de quais são os temas, né, que, principalmente na Europa, têm sido considerados importantes nas relações internacionais. Tá? A gente começa esse acordo, que começou em 1999, né, foi fechado, ele era um mundo muito diferente. Né? Vocês lembram que a União Soviética, né, o Muro de Berlim caiu, no início de 90 a União Soviética se dissolveu, era a época que a gente chamava da unipolaridade dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse a única grande potência. Isso facilitou, por um lado, e uma época também onde você tinha várias políticas
adotadas por diversos países, né, que ficou conhecido na América Latina como Consenso de Washington, que são políticas de viés mais liberal. Então, isso facilitou para que você fizesse negociações no que a gente chama no âmbito multilateral. O que é o âmbito multilateral? São negociações feitas, né, no antigo GATT. Né? E foi tão sucesso isso que você conseguiu criar a Organização Mundial de Comércio, que não existia, em 1995. Quando antes de acabar a Segunda Grande Guerra, os países se reuniram e fizeram o arcabouço que a gente diz nosso internacional. Né? Você criou o Fundo Monetário Internacional, você criou o Banco Mundial, tinha a questão das Nações Unidas, criou-se depois vários, né, órgãos dentro das Nações Unidas, e a questão do comércio, na realidade, você não conseguiu criar, né, por oposição até dos Estados Unidos. Então, só em 1995 que a gente criou realmente um organismo de caráter jurídico internacional para a regulação do comércio internacional. Então, parecia que o mundo, né, que todo mundo comungava as mesmas ideias, né, que seria muito fácil avançar na questão da liberalização do comércio, etc. Só que em 1990 mostrou que não era tão bem assim. Né? Muitas das promessas, né, de grandes ganhos não aconteceram. Né? A gente sabe que a liberalização não é condição suficiente para nenhum crescimento econômico. Né? Quer dizer, tem milhões de outras condições necessárias para que os países possam crescer. Né? Então, houve muita discussão em relação a isso. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, de um lado, ele aprovava essa questão do multilateralismo, os Estados Unidos também começou a promover vários acordos regionais, que antes eles não faziam. Os Estados Unidos nunca fez nenhum acordo comercial. O primeiro acordo que ele fez foi em 1985 com Israel, então era uma coisa muito política. Né? Depois fez um com o Canadá em 88, e aí, no início de 90, ele começa a lançar grandes acordos. Vocês já ouviram falar na ALCA, que era a Associação de Livre Comércio das Américas, que os americanos propuseram em 94. Comércio internacional, todo mundo quer se, né, no cenário internacional, cria certa atenção. Os Estados Unidos lançaram isso, e isso então incentivou os europeus também a fazerem um contraponto. Né? Vamos fazer o acordo Mercosul-União Europeia, que no nosso caso, na época, né, muitos defendiam, era um acordo extremamente importante, porque enquanto os Estados Unidos insistiam que o acordo tinha que ser feito individualmente com cada país membro do Mercosul, a União Europeia dizia o contrário, que ela só ia assinar um acordo se fosse conjunto. Então, quer dizer, a ideia é que a União Europeia ia ajudar a consolidar o Mercosul, né? Enquanto no caso dos Estados Unidos ia ser exatamente o contrário. Né? Só que esse acordo começou a negociação em 99, e aí você tem o mundo mudando. Primeiro que aquelas políticas todas começaram a ser questionadas, liberais. Né? Depois você tem o início de uma rodada de negociação multilateral, que é a rodada Doha. Você tem um impacto muito grande, que já começa no início dos anos 2000, na entrada da China na OMC, que foi em 2001. A China entrou e começou, né, mais um pouco para frente, a ser o grande... A China puxou o crescimento econômico muito nessa primeira década dos anos 2000. E, com isso, ela beneficia muitos países exportadores de produtos primários, como o Brasil. Né? O grande a China se tornou até o nosso primeiro parceiro comercial em 2009. Então, nas negociações, uma coisa que alguns criticam o governo, né, o primeiro governo Lula, mas eles fizeram um diagnóstico correto. Eles falaram, olha, eu tenho uma rodada multilateral. O Brasil tem uma posição sempre de apoio ao sistema multilateral. Questão agrícola é muito complicado. Os europeus são muito protecionistas. Eles não vão abrir a agricultura deles por causa do Mercosul, nem por causa do Brasil. Então, é melhor a gente tentar avançar dentro da rodada multilateral. E foi essa a posição do governo brasileiro. Então, os europeus até fizeram uma oferta de negociação em 2004, mas se considerou que ela era insuficiente, porque eles continuavam com a grande parte lá dos mecanismos deles de proteção. Então, o Brasil seguiu muito mais essa ideia de, olha, o importante é fortalecer o sistema multilateral, e, ao mesmo tempo, havia, dentro da política externa, um olhar muito especial para o fortalecimento, aí é uma discussão, mas político, às vezes econômico, da integração sul-americana. A gente passou por uma série de crises, os países, enfim,
mas havia a orientação da política era muito essa, né? Depois você tem de uma cooperação sul-sul, né? Tem essa ideia errada, o governo, a política nunca mudou muito no Brasil, ele nunca teve atrito direto com os Estados Unidos, não havia isso, né? Era, enfim, olha, também outras diretrizes, né? Mas sempre com uma ideia multilateral. Todos os parceiros nos interessam, só que para cada parceiro, o meu interesse estratégico ele é diferente, né? Então, você continuou, né? Na realidade, a pauta brasileira de acordo de comércio, né? Só para vocês entenderem, o que é um acordo de comércio? Ele pode ter vários tipos. Tem um acordo que o Brasil mais fazia é só discutir acesso ao mercado, discutir redução de tarifa, como é que eu entro no meu seu mercado, como é que você entra no meu. É só mercadoria. O Mercosul pretendia ser, né, um mercado comum, né? Chegou a ser uma união aduaneira, né? Muito imperfeito, mas a gente nunca avançou muito, né? Na área, por exemplo, os acordos chamados da nova geração sempre incluíram muitos outros temas, investimento, compras de governo, políticas ambientais, alguns incluíam cláusulas sobre toda a parte de serviços, e o Brasil, enquanto Mercosul só negociava acesso ao mercado. Então, a nossa pauta de acordo dos anos 2000, na realidade, ela não foi muito extensa, tá? A gente completou os acordos com os países andinos, né, que a gente não tinha feito, com o Peru, com o Equador. Começou alguns acordos com Israel, fez acordo com a Palestina, mas sempre acordos mais menores, e sempre só mercadoria, né? Nem com o Mercosul, imagina, né? Que sempre se falava assim, o Brasil podia fazer um acordo na área ambiental com o Mercosul, porque a gente cria um padrão importante para a região, né? E sempre houve muita dificuldade, né, nessa área. Então, era esse mais ou menos o quadro, e realmente a questão dos acordos, né, ele avança politicamente, mas não avançou tanto. Enquanto isso, no mundo, muitos países, alguns já começaram a avançar os seus acordos. Os Estados Unidos continuaram a fazer vários acordos bilaterais, né? Os Estados Unidos têm acordo com todos os países da América do Sul, exceto os países do Mercosul. E a União Europeia, até há pouco tempo, era a mesma coisa. Tinha acordo com todos os países da América do Sul, exceto o Mercosul. Então, o Mercosul realmente ficou nessa área de acordos de comércio numa posição mais, vamos dizer, mais cautelosa, mais, enfim, a diretriz da política era... Você teve a questão dos BRICS, que também ganhou uma importância muito grande dentro da agenda, né? E o BRICS é uma articulação política, por um lado, para o reforço do multilateralismo. A ideia é o quê? Eu estou juntando os grandes países das regiões, o grande país da região da América Latina é o Brasil, estou juntando com a China, estou juntando com a África, e estou juntando com a Rússia, né? A África do Sul entrou depois. Então, era uma ideia, né? Ganhou um grande peso depois da crise de 2008, era a ideia, olha, a gente tem que ter uma voz que não seja só a voz unipolar dos Estados Unidos, também nem só a voz da União Europeia, né? É importante dar voz a outros países que têm interesses, né? São importantes no cenário internacional, e óbvio que para isso a China não nos ajudou, né? Porque o peso da China era algo que ninguém podia fingir que não estava existindo. Então, era esse cenário que a gente teve até o início, né? Logo depois da crise, etc. Então, uma pergunta sempre que se faz é por que você fez esse acordo agora? O que aconteceu para você assinar esse acordo Mercosul-União Europeia? Né? Só lembrando, o acordo foi assinado no governo Bolsonaro, mas a negociação de retomada do acordo foi antes. Tá? Você já começa a retomar a questão do acordo em 2012. Só que aí você tem essa crise grande aqui na região, né? Lembra caiu o preço todo das commodities, então não havia muito clima de negociação, né? Porque o Brasil, tanto quanto a Argentina, fizeram realmente algumas políticas mais protecionistas, né? Em termos de conteúdo local, enfim, não havia muito ambiente para negociar. E a Europa, por sua vez, também estava vivendo um drama enorme dentro da região, né? Com a Grécia, com a Espanha, com a Itália, então cada um estava focado mais nos seus problemas regionais, né? Não tinha muito espaço para você pensar em fazer uma grande negociação. Só que isso começou a mudar, quer dizer, você mandou sinais, é possível negociar, etc.
até que em 2015, 2016, você foi se aproximando mais, e aí a questão americana também conta. Por que os europeus se interessaram novamente muito? Porque você tem os Estados Unidos, desde que o Obama saiu, né? Lembrem que o Obama, ele aqui é um parente, mas é importante para entender o cenário. O Obama, todo americano, não interessa se é Partido Democrata ou Partido Republicano, todos eles olham a China como um país que eu tenho que fazer contenção, como os americanos falam. Quer dizer, eu tenho que conter a escalada chinesa, né? Só que você, em qualquer guerra, tem maneiras diferentes de eu fazer isso. Né? A estratégia do Obama foi fazer um grande acordo chamado Transpacífico, que entrava Japão, né? Grande parte dos países da Ásia, que era para dizer, olha, China, eu estou aqui, também estou neste pedaço, as minhas cadeias de valor vão continuar na região e eu estou contendo a sua expansão. Né? Não era um confronto direto. Né? Até, como a gente trabalhou uma época com os chineses, falaram, se esse acordo realmente der tão certo, de repente a gente também entra nele. Né? Então, quer dizer, era uma estratégia diferente. O Trump, como vocês sabem, tem uma estratégia de confronto. Né? Então, a primeira coisa que ele fez foi logo sair do Acordo Transpacífico. E a coisa também que ele faz, né, disso assim, infelizmente a gente tem esse alinhamento, é ser crítico ao sistema multilateral, né, em toda a sua amplitude. É crítico ao sistema da ONU, ele é crítico ao Fundo Monetário, ele é crítico à OMC. Né? Só para vocês terem uma ideia, a OMC tem um mecanismo de solução de controvérsia, que é muito importante. Por isso que o Brasil dá tanta importância, porque a nossa participação no comércio internacional é muito pequena. Né? A gente é 25º, sei lá, por aí. Né? Então, quando você vai uma briga entre dois grandes, com grandes, a gente não tem como, a gente não tem capacidade de retaliar. Né? Essa aqui é a verdade. Então, a gente está sustentando no sistema multilateral, onde você forma as coalizões, você forma grupos de interesse, é fundamental. O Brasil teve ganhos de causa muito importantes na OMC. Só para te lembrar, e tem a ver um pouco com o que a gente vive agora, quando a gente teve a rodada do Uruguai, que incorporou dentro da OMC os direitos de propriedade intelectual, né? Comércio atualmente, gente, tem tudo, meio ambiente, tem tudo, vira comércio, que são os direitos da propriedade intelectual. A conclusão da rodada foi muito rígida. Né? Os países não podiam ter nenhum tipo de exceção ao processo de propriedade intelectual, entre eles entra toda a parte de fármacos. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem que o Brasil ele é pioneiro, ele conseguiu, né, fazer o coquetel da HIV de uma maneira muito mais barata, porque aquilo era muito caro, né? E eram os grandes laboratórios, né? Produtores, principalmente acho que os americanos, e que eram contra. Né? Dizer, não vou transferir tecnologia, e isso aí ficou cada vez mais complicado. O Brasil, né, enfrentou bem a questão do HIV no nosso território e criou esse coquetel. E aí o governo brasileiro, né, que era o Serra, que era o ministro da Saúde, conseguiu que fosse aprovado no OMC uma ideia, olha, remédios que tenham a ver com questões de epidemia, eles podem, todo mundo pode quebrar a patente. Vocês entendem, né, que eu estou falando? É quebrar a patente, não interessa. Criou esse remédio é ligado a uma questão epidêmica, qualquer país tem o direito de reproduzi-lo. Né? Então, foi um ganho. O Brasil tem essa expressão. Né? Então, a OMC foi importante para a gente ter esse ganho. A gente ganhou contra os americanos, negócio de subsídio de algodão, subsídio ao açúcar, né? A gente ganha nessa arena. E com esses mecanismos. O que o Trump fez? Ele considera que os mecanismos de solução de controvérsia na OMC são desfavoráveis, não é como ele queria que funcionasse. E você tem que apontar juízes, panelistas, para que o negócio funcione. Tem um tribunal de apelação, então ele simplesmente não aponta ninguém. Como ele não aponta ninguém, você não tem o chamado mais tribunal de apelação, você esvazia mesmo, né? O sistema multilateral. Aí, o que os europeus estão, a União Europeia também, tem uma visão de que ela tem, pode ser o nosso aliado, a China também fala, mas é mais fácil do lado da União Europeia nesse sentido, de ser que alguém tem que estar defendendo esse sistema. Né? Então,
Os europeus viram agora, nesse momento, com Trump, uma ideia de que, olha, tudo bem, os americanos não vão fazer acordo mesmo com ninguém, estão numa coisa muito mais nacionalista, agora nós, enquanto europeus, continuamos, né, dentro do sistema internacional, achando importante fazer acordos, defendendo todas essas bandeiras. Então, nesse contexto, vocês entendem, do ponto de vista da União Europeia, é interessante. E no Brasil, o que houve? Eu acho que é realmente o que deslanchou, porque havia uma briga, não é briga, uma tensão um pouco entre o Ministério, antes da Fazenda, e o Ministério das Relações Exteriores. Sempre que os interesses não são exatamente, vamos dizer assim, iguais, né? Em alguns momentos. E esse governo, quando entrou, ele colocou como bandeira, né, a questão de uma reforma tarifária, né, da liberalização, etc. Na interpretação do Ministério da Economia, fazer uma liberalização unilateral, né, os empresários, embora o governo quisesse, liberalização unilateral, como o governo ele próprio unilateralmente rebaixa as tarifas, tá? Havia muita pressão, os empresários né, não queriam dessa maneira, né, a economia brasileira não cresce há muito tempo, uma série de outros argumentos. Então, o Ministério da Economia entendeu que você fazer o acordo com a União Europeia, ela desbloqueava um pouco a pressão para a questão de você avançar um pouco o processo de liberalização comercial. Tá? Embora a gente vai ver esses acordos em prazos de liberalização muito prolongados, mas seria o primeiro acordo que o Brasil faria, enquanto Mercosul, com uma grande economia, que era o caso da União Europeia. Tá? Então, você conseguiu avançar, tá certo? Espera aí, desculpe, aqui está... Eu tenho ligado aqui no G4, que a minha internet está uma porcaria. Então, você conseguiu, tá, no governo brasileiro, o Ministério da Economia, que a gente conhece, o secretário de Comércio Exterior, batalhou para o negócio avançar. A gente vai ver que alguns aspectos do acordo não são dos melhores, mas eu acho muito assim, olha, é possível fazer um acordo. Né? Só que esse acordo é um acordo de nova geração, ele não é um acordo só sobre acesso ao mercado. Isso que eu quero mostrar para vocês. Ele é um acordo extremamente amplo, cheio de compromisso em várias áreas. Né? Que aí até a gente pode olhar e falar, como é que esse governo assinou esse acordo? Né? Porque tem vários requisitos desse acordo que remetem a temas ambientais, remetem à proteção à população indígena, uma série de coisas. Tá? Então, oi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Débora está perguntando. Professora, como essa visão não multilateralista dos Estados Unidos pode atrapalhar o andamento do acordo União Europeia-Mercosul? Principalmente considerando o aspecto político na proximidade Bolsonaro-Trump. Não, o acordo Mercosul-União Europeia, os Estados Unidos não tem absolutamente nada a ver com ele. Tá? Ele não tem nenhum grau de ingerência sobre esse acordo. Aí é uma questão da diretriz do governo brasileiro. Né? A gente vai ver, tem muita resistência nesse acordo por conta do atual governo na Europa, tá? Porque tem muita cláusula de meio ambiente. Então, alguns europeus duvidam um pouco que o Brasil seja capaz de cumprir isso. Tá? Esse aqui é o grande problema desse acordo. Por outro lado, aqui, a gente está vivendo um período que nunca aconteceu muito, uma dissintonia muito grande entre a política externa e a política de comércio exterior. Né? O político exterior é mais liberal, enfim, eles não se preocupam com a China, eles não têm uma questão ideológica tão forte. E a gente sabe que a política externa, vocês devem acompanhar, ela é complicada atualmente. Né? Tem uma coisa meio messiânica, meio terraplanista. Né? Então, nesse sentido, ela é difícil. Né? Então, depende do alinhamento. Agora, o Brasil, ele sair do acordo, é uma coisa que a gente já está com uma imagem péssima. Né? Seria muito complicado você negar, depois que já fechou a negociação, dizer, não, esse acordo não me interessa. Pode fazer, sim, não pode fazer. Mas que seria um baque muito grande numa imagem que já é muito ruim,
né? Os Estados Unidos podem não gostar do acordo, mas os próprios Estados Unidos, não sei se vocês viram, né, estão agora tentando dizer que não. O secretário de Comércio Exterior americano disse que o Brasil não fazia acordo, que não interessa ele fazer acordo com o Brasil. Né? O atual secretário do governo Trump. Né? Por quê? Porque você está numa situação brasileira tão estável, né? Não nada muito claro quais são as diretrizes, que os outros países também reagem. Né? Uma das outras motivações para assinar esse acordo foi o fato deles acharem que esse acordo, e isso é uma coisa que o Guedes fala toda hora, seria positivo para facilitar a entrada no Brasil no OCDE, né, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? Não sei se lembra que teve até logo no começo, né, o Bolsonaro falou: não, está garantido, o Trump me garantiu entrada no CDE. Lógico que ele não pode garantir entrar no CDE, porque a entrada depende da aprovação de todos os países. Né? Os Estados Unidos não pode impor nada no âmbito do OCDE. Agora, o OCDE também é um acordo, né, que vem cheio de obrigações. Né? Alguns acham que o Brasil não devia entrar, depois eu já vou falar sobre isso, mas tem muitas obrigações nessas áreas, responsabilidade social corporativa, que é um tema que os europeus prezam muito. Né? Tem uma parte americana das empresas também, né? Não é nem todo mundo tem o pensamento do Trump. Então, você tem responsabilidade social corporativa, você tem obrigações na área ambiental. Então, uma ideia também é que, se o Brasil, Mercosul, consegue assinar um acordo com a União Europeia, vai facilitar, nos habilita mais também a sermos olhados como um país capaz de cumprir todas aquelas regras que não, supostamente a OCDE exige. Tá? Guia, tem mais duas perguntas aqui do Wagner. Deixa eu ler aqui rapidinho. Wagner Gonçalves, ele foi teu aluno em Economia Internacional, Macroeconomia e Economia Internacional. Pergunta 1. A dificuldade de haver fechamento de acordo entre Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e os Estados Unidos se deve ao fato do Mercosul ser a joia da coroa no que tange ao comércio de bens e serviços e na questão agrícola? Pergunta 2. Uma nova proposta para o Mercosul poderia ser a inserção dos países nas cadeias internacionais de valor, já que ficou evidente que a concentração da produção na China não é viável? Tá. Então, em relação à primeira, né, se a gente ajudou, a gente teve dificuldade, lógico, né, até para mostrar aqui para vocês, de assinar um acordo com a União Europeia por causa da questão agrícola, né, que foi o Brasil, a Argentina, são potências agrícolas importantes, né, e os europeus têm a política do protecionismo agrícola, faz parte da formação da própria comunidade europeia. Tanto que o acordo, por isso que deu aqui uma certa celeuma, né? Tem uns diplomatas que são totalmente contra, porque acordo de livre comércio não existe, é tudo acordo de comércio administrado. Né? Então, o acordo tem muita cota, tá? Cota para carne, cota para etanol, cota para açúcar, cota, então, em produtos que interessam ao Brasil. Lógico que liberalizou um pouco, melhorou o seu acesso ao mercado, tá? Mas não é total, porque a União Europeia não tem muita tarifa de importação, não é igual a gente que usa só tarifa, eles usam muita barreira não tarifária, eles usam um tipo de cota mesmo, né? E isso você melhorou, mas não foi perfeito, tá? Com os Estados Unidos, acho que na parte agrícola é mais fácil com os Estados Unidos do que é com a União Europeia. Tá? E uma parte do setor agrícola acha que foi melhor, que diz: olha, não vai acontecer nada na rodada do outro, a gente não vai ter ganho nenhum, não adianta que essa rodada não caminha, então é melhor o pouco que a gente ganhou na União Europeia do que nada. Tá? É um pouco enfim, esse tipo de visão. Em relação ao futuro do Mercosul, né, só lembrando, ainda tem agora o problema da Argentina, que está passando por uma situação complicadíssima, né? E os argentinos já falaram: não sei se eu quero esse acordo, não. Mas aí dentro da Argentina também já tem cisões, mas eles é mais por uma questão do receio. Né? Embora, como eu falei, o acordo para começar a funcionar vai demorar alguns anos. Tá? E depois que começa, ainda tem uns cronogramas
de liberalização são altos. O que você perguntou é algo que muita gente tem discutido, tá? A ideia de que a gente deve ver se há alguma janela de oportunidade, né, na região para fazer a diversificação das nossas cadeias, né? Isso eu já vi mais de uma pessoa comentar isso, tá? Muito boa pergunta, falando assim, olha, como a gente tem que diversificar, né? Reduzir a dependência, às vezes, da China em alguns setores, seria um pretexto para você, não um pretexto, uma coisa objetiva, ter uma estratégia mais clara da regionalização das cadeias na região. Isso, só eu tenho um problema com isso, a gente fala disso, eu trabalho com, sei lá, com a América do Sul desde os anos 80, sempre se quer muito isso, né? O fortalecimento da região. Mas a gente tem uma dificuldade enorme na região de conseguir fazer essa estratégia, né? de fortalecimento das cadeias na região. Isso exige realmente uma política, né? De estratégia entre os setores e de investimento. Alguns falam, uma das razões, não é só um problema de vontade. Por que na Ásia você conseguiu criar tanta cadeia regional? Você tem investimento, tem alguém que está lá investindo, né? Então, numa época era o Japão que liderava, agora é a China. O Brasil dá para ser esse investidor? Não dá, né? Agora, no momento, está difícil, né? Então, a gente falta, e os nossos parceiros sempre pedem para a gente investimento, o que eles querem é isso. Né? Mais investimento, tem uma época que podia ter feito mais, né? Porque você cria cadeia dessa maneira também, né? Através da racionalização dos investimentos para poder criar. Pô, não impede que você tenha alguns setores que você consiga avançar, né? Mesmo sem ser cadeia parte toda de energia, uma coisa que se fala sempre, né? Esses países têm complementariedade na área energética, né? Por exemplo, o Chile é importador de energia, o Brasil é exportador, né? Que você, enfim, planos para fortalecer a região não faltam, mas aí tem que ter vontade política, né? E aí às vezes parece, aí eu vou dizer que o Brasil é um dos problemáticos, sempre foi que o Brasil é muito grande na região, né? Mais de 70%, sei lá, do PIB, também não deve ser não, mas é muito grande, né? Em economia internacional, ele é o PIMAS, quer dizer, aquele tem que bancar um pouco, né? E aí você tem que acreditar que a integração é uma coisa importante para o próprio país, né? E para a sociedade também, né? A integração regional, tá? Tá bom? Então, só aqui falando um pouquinho só mais do acordo, que eu comentei com vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, o acordo ele vai liberalizar em 10 anos 79% das importações que a gente faz da União Europeia. E a União Europeia a oferta da União Europeia cobra 82%. Em 15 anos, 18%, Mercosul, União Europeia, a oferta dela parou aí, tá? Depois tem muita preferência, os europeus mantiveram as preferências dele, tá? Então, é um acesso ao mercado, só para chamar a atenção. Isso que é administrado. Os europeus pegaram os produtos sensíveis dele, agrícola, e fizeram mais ou menos preferências e cotas. Do lado do Mercosul, os setores mais sensíveis têm programas muito assim, bem espaçosos de desgravação. Automóvel, por exemplo, né, que vocês sabem, é a tarifa mais alta que tem, né? Não é só automóvel está dentro do grupo das tarifas mais altas praticadas pelo Mercosul, que é 35%, você só vai liberalizar o comércio de automóvel em 15 anos. Tá? Nos primeiros 7 anos, a tarifa vai reduzindo, vai chegar no 7º ano a 17,5%, com cota. Tá? Então, ele é um acordo que eu vou dizer assim, que mais ou menos deu espaço, né? Quem é um diplomata, eu conheço um diplomata muito puro, muito purista, acha que esse acordo não é legal porque ele quebra com várias regras da OMC, né? Porque tem muita cota, comércio administrado. Outros mais realistas falam, esse era um acordo que era possível, né? E que, se avançar, tem uma simbologia importante para o país. Tá bom? Só para uma ideia, o suco de laranja brasileiro, que é o nosso interesse, só vai entrar livre comércio na União Europeia em 10 anos. Tá? As nossas frutas em 10 anos. O vinho, que a gente queria que entrasse logo, né? Para quem gosta de vinho, só vai ter tarifa zerada para entrar no Brasil em 12 anos. Né? Então, é um acordo que tem cronogramas bem extensos para poder
países se adaptarem. Ele tem uma cláusula que os europeus se preocupam muito, que são as barreiras de segurança da população, né? Então, eles não queriam que essas barreiras fossem questionadas. Barreira para o meio ambiente, para isso tudo. Então, ele tem lá um princípio, que os países podem colocar barreiras, desde que atendam, etc. Ele tem uma parte toda sobre comércio e desenvolvimento sustentável, tá? Onde aí tem as coisas sempre, os acordos mais modernos têm, né? Obedecer aos princípios da Organização Internacional do Trabalho, responsabilidade corporativa. Tem uma parte só sobre pequena e microempresa, média empresa. Os europeus fazem muito programa de assistência técnica, né? Então, tem toda uma preocupação de reforçar mais esse lado, né? Quem olha assim, do ponto de vista do Brasil, essas regras, às vezes, são mais importantes que acesso ao mercado. Não que seja mais importante, mas se a gente pensa um pouco, a tarifa para a indústria na União Europeia já é muito baixa, né? Na realidade, a gente que vai ter que fazer muito mais esforço de se adaptar do que eles, né? A gente não compete assim, né, com os produtos europeus, as tarifas deles são baixinhas, né? Tarifa, barreira, não é o impedimento da entrada do produto brasileiro na Europa, é muito mais a área agrícola, né? E a área agrícola eu já falei mais ou menos quais são os ganhos, né? Mas, de qualquer maneira, alguns acham que é importante. A gente tem um problema de tarifa muito alta para bens intermediários, bens de capital, isso encarece o custo de produção, então, com o tempo, essas tarifas vão se reduzindo, né? Então, tem esses ganhos. Tem essa parte, como eu falei, do comércio sustentável, tem menções muito claras ao Acordo de Paris, essa área toda de cooperação. Não é nada obrigatório, mas, como está a linguagem do acordo, dá a impressão que, se você não cumpre, ele tem um mecanismo de solução de controvérsia que os outros países podem acionar. Isso é que está complicado, porque alguns países europeus já acham de antemão que o Brasil não vai cumprir, né? E acham também que assinar... Porque isso, gente, acordo é entre... O acordo é um acordo de Estado, isso todo mundo fala, né? Ele permanece independente dos governos, mas alguns países certamente têm, enfim, vamos dizer, cautela por isso de assinar um acordo com o atual governo, né? Então, tem toda essa pressão. Mas, como também para aprovar lá vai demorar, né, eu acho que vai ter isso mesmo, tá? Isso também abriu a agenda de acordos, né? O atual governo está com uma agenda enorme, acordo com o Japão, Coreia do Sul, Canadá, enfim, uma série de acordos. A gente ainda não sabe como é que isso vai andar, né? Mas mudou sobre esse aspecto. E tendo a gente... Oi? Deixa eu fazer uma... Pode fazer uma outra pergunta? Pode, lógico. Do Eu Rafael. falei muito. O acordo Mercosul-União Europeia abre mais possibilidades de desenvolvimento de setores de ponta ou só induz a uma maior primarização das exportações das economias do Mercosul? Nesse sentido, que tipo de mudanças no acordo do Brasil poderia propor? O Brasil poderia propor? Não, o que você pode discutir, né? Você exporta, na verdade, o que você produz, né? Os europeus, eles são relativamente, estou dizendo que o europeu é negociador também, tá? Mas há uma expectativa que eles sejam mais, e tem isso no acordo um pouco, eles são mais sensíveis a acordos de cooperação técnica, tá? Eles já fazem isso com pequena e microempresa aqui, eles têm uma série de programas, né? Então, que você crie um ambiente mais favorável, né, à entrada de investimentos estrangeiros, em que você possa melhorar as suas parcerias, né? Agora, muita coisa depende de nós, não depende deles, né? A gente tem que lembrar que, para a gente ser inovador, não precisa nem ser grande inventor, mas inovar, absorver tecnologia, é fundamental, que é uma coisa que a gente sabe que é fundamental, é a educação, né? Você pode até, copiar uma coisa, mas para copiar você tem que saber copiar, né? Então, para você poder aproveitar essas possíveis oportunidades que você tenha, você tem que melhorar também a sua parte do lado de cá, né? Agora, que o acordo se vai propiciar, acho que grande primarização não vai,
tá? Ele não vai forçar. Um acordo com a China forçaria mais, tá? A gente tem muita empresa multinacional aqui europeia, né? E uma das coisas de fontes de comércio é o que a gente chama de comércio intraindústria, né? O comércio intrafirma, né? Agora nem tanto. A gente, por exemplo, a Fiat brasileira e a Volkswagen, na época exportavam muitos carros para os seus países, né? Carros fabricados no Brasil, né? Então, uma melhora de um ambiente mais, né, de melhor infraestrutura, isso tudo pode propiciar, né, que as empresas europeias aqui também queiram utilizar mais enfim, o Brasil, os países da região, como polos para elas também, de desenvolvimento, de pesquisa. Isso que a gente gostaria, né? A gente tem, por exemplo, na Índia, a área toda de microeletrônica, de software, é tudo empresa multinacional, mas eles identificaram lá na Índia, né, que realmente tem um grupo, né, muito importante de engenheiros, de tecnologia, né, que seria um lugar interessante para eles desenvolverem as suas tecnologias. Aqui a gente também tem coisas interessantes, né? Na parte de alimentos, na parte de tem várias coisas. É saber olhar a oportunidade. Os europeus têm isso, sempre quando havia já discussão entre Estados Unidos e União Europeia, não que os europeus sejam tão duros como os americanos na negociação que eles são, mas talvez por eles estarem acostumados a conviver com mais diferenças, né? A União Europeia tem países com graus de desenvolvimento muito diferentes, né? É mais fácil, talvez, para eles entenderem certas diferenças e quererem entender mais motivos de cooperação, etc. A agenda da Europa, ela é uma agenda mais clara, né? Na área de meio ambiente, na área de defesa dos direitos humanos, do que, né, às vezes, é a agenda americana, sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, e aí, que a gente queria só terminar, que já falei muito, é o que vai acontecer, né, nesse cenário. Cenário, né, a gente não sabe, os tempos são muito incertos, ainda muito sombrios. Alguém, acho que ele já comentou, há um grande esforço de alguns países, de pessoas interessadas, que o multilateralismo não se acabe, né, por causa da pandemia, não seja um motivo para que os países se isolem, porque não dá margem para se isolar. Por quê? Porque, primeiro, que você não vai conseguir produzir tudo, e segundo, você teria que mudar o que era o modo de produção e do hábito de consumo das pessoas, né? Você tinha que mudar os hábitos de consumo para que os países pudessem, né, abandonar, né, o consumo de várias coisas. Então, não é muito claro se você vai ter esse cenário. Então, os organismos multilaterais vão continuar. E você pode, o que os países acho que querem, ter mais flexibilidade, né, na autonomia das suas políticas nacionais, né? E é isso que é complicado. Quer dizer, o nosso grande embate é entre os Estados Unidos e a China, é um pouco isso. São modelos de desenvolvimento diferentes, mas que a gente tem que achar uma brecha para saber conviver, né? E o Brasil, isso que eu quero a mensagem, né, que é importante, o Brasil sempre foi um defensor, né, de um sistema multilateral. Já nunca foi de alinhamentos automáticos. A gente não tem nada a ganhar, né? Então, quando você faz também um acordo com a União Europeia, com outros países, você está dizendo, olha, não, tem os outros interesses estratégicos, outras coisas, e você consegue, uma negociação, você ajuda você a construir também quais são os seus interesses, né? Esse acordo da União Europeia é interessante, eu acho, por essa área, porque ele tem muitas regras nessas outras áreas, e se o Brasil quiser continuar dentro do sistema internacional com alguma voz, ele tem que participar, né? Não dá para ignorar essas áreas e governos passam, né? Nas certas questões já estão dentro do debate, fazem parte, né? E de certa forma, vocês estão observando essa questão da pandemia, tem também incentivado muito o debate sobre a questão de mudança de clima, a questão climática, né? Como que enfim, como o homem, né, utiliza sua própria, os seus próprios mecanismos, né? Não é muito claro o que vai acontecer logo. Alguns têm um cenário muito pessimista. A OMC considera que é possível que o comércio mundial caia em volume, hein? Até 32% esse ano. Esse é o cenário mais pessimista possível, tá? O otimista é que caia 12%, 13%. Né? A gente sabe que para reconstruir, né, toda
Esse cenário não vai ser uma coisa simples. Isso os europeus eles têm, né, funcionado, eles têm muitos programas que eles fizeram, né, da pequena e média empresa, que é um dos setores que mais sofre, né? E os europeus têm lá os programas deles de ajuda, de auxílio. Então, nisso, eu acho que é uma cooperação interessante. Outro dia eu participei de um seminário que era o embaixador da Comissão Europeia aqui no Brasil, e eles continuam, né? Também o embaixador faz parte da coisa dele, mas acreditando que é possível, que há muita, enfim, que há muito interesse. Né? A Europa, eu acho que vê com interesse, né? Um pouco agora, mas também tem que saber o que a gente quer na América Latina. Né? Essa posição de recolhimento dos Estados Unidos, numa ideia que vocês também querem aliados, né? Mas o aliado tem que também concordar com determinadas diretrizes, que são diretrizes que já estavam fazendo parte da nossa agenda, né? Agora estão um pouco mais complicadas. Enfim, não sei se esse acordo vai sair, quando vai sair, mas para dizer que se o Brasil quer, né, depois passar disso, entrar nessa seara, tem que abrir seu leque, né, levando em conta todas essas questões, são questões que vão ficar. Né? A questão da desigualdade, isso tudo. Esse acordo é interessante porque ele fala sobre tudo isso. Tá? Ele comenta sobre tudo isso. Quer dizer, não é nada obrigatório, mas ele leva em conta que o acordo não pode prejudicar, como é que faz. Né? Lógico que as políticas de compensação são os países que fazem, mas a Europa, nisso, ela tem mais traquejo. Não que os europeus tenham resolvido todos os seus problemas, lá também tem problema de desigualdade, tem tudo isso. Né? Mas eles olham um pouco mais para essas questões do que, né, alguns outros países olham. Né? Então, é um acordo que, pô, eu acho que ele fechou meio atabalhoado. Eu acho que se deixasse mais tempo, o Itamaraty acho que nem ia deixar fechar esse acordo, nada desses outros compromissos todos que tem. Mas, como tema da liberalização, fazia parte, né, ainda faz, o Guedes sempre fala isso, do programa do governo, eles acabaram fechando o acordo, que eu vou falando, em termos de liberalização, ele é muito calmo, muito prolongado, é um comércio administrado, né, mas é um exemplo desses novos acordos. Tá E, bom? deixa eu fazer uma outra pergunta aqui do Diego Bastos. Hoje saiu uma reportagem dizendo que o Brasil está comprando mais trigo dos Estados Unidos do que da Argentina. Como podemos avaliar isso na relação interna do Mercosul? Não, se isso é verdade, é péssimo. A gente já teve esse problema no passado. Né? Novamente, vocês sabem que a gente está numa relação meio complicada com a Argentina, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que um presidente brasileiro, primeiro não foi na posse, depois até agora não foi na Argentina. Né? Os argentinos, em outros momentos, quer dizer, seria um momento mais de solidariedade do Brasil, né? Dado o problema que a Argentina está vivendo, que não é nada trivial, né? Tendo a dificuldade de renegociar sua dívida. Né? Enfim, isso é péssimo. O Mercosul está numa situação muito difícil, tá? No momento atual. Né? Até posições, né, que a Argentina tem feito mais de solidariedade no grupo do G20, na coisa. Enfim, o Brasil tem ficado quieto. Né? Então, nessa área que a gente tinha um pouco, né, tinha posições mais comuns, atualmente a gente está com as posições distintas. Né? Então, o Mercosul está passando por uma fase muito difícil. Ele já estava passando antes, mas pelo menos um arcabouço geral assim, de intenções já era parecido. Né? E agora está dísparo. Né? Agora, só lembrar que a gente já aconteceu isso no passado. O ministro do Mercosul, o ministro da Argentina, que era o Domingos Cavallo, disse que queria viver uma relação carnal com os americanos. Que também, na época, era o governo brasileiro que assim falou, como? O que é isso? Né? Então, a gente passou esses problemas. Agora, para o Mercosul é péssimo. Você vai comprar para a Argentina, no momento de crise, ele vai comprar mais o trigo americano do que o argentino, é complicado. A gente já fez isso, tá? Logo no início do Mercosul, houve uma briga danada, porque o governo brasileiro continuava comprando mais trigo, acho que era até do Canadá, do que da Argentina. Os argentinos falaram, você não quer fazer um acordo?
não quer melhorar a integração, como é que vai comprar mais do outro se eu estou aqui no meu vizinho aqui, e que não compra? Que os outros dão subsídio, às vezes o trigo argentino sai mais caro, mas enfim, não dá para ser contraditório, né, na integração. Você quer integrar ou você não quer, você pode negociar até com os argentinos, né, mas não tomar essas decisões dessa maneira. Né? Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dá uma olhada no Facebook também. Acho que essa foi a última pergunta, na verdade. Ótimo. Não, o que eu estava falando com o Ivan, né, que eu estou disponível, se vocês quiserem, a gente pode imaginar né, não é a matéria, não, tá? Imaginar alguns textos, né, para ler, para a gente discutir, né? Pode ser macro, né? Mas eu acho que minha área também é muito internacional. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? E complicado, né? Nesse cenário internacional e não muito claro o que pode acontecer, né? E a nossa região, infelizmente, está muito sem posição, né? Assim, não houve nenhum esforço conjunto para lidar com o tema da pandemia, né? Na África houve, tá? Né? Nos outros países houve isso, né? Nas regiões. Dentro da África, né? Porque a África é ótima, né? E tem muito mais dificuldade, muito mais países eles conseguiram através lá da União Sul-Africana fazer, né? E aqui, infelizmente, você tem mais brigas do que esforços, né, de cooperação, né, que devia ser exatamente o contrário. Como a pandemia não tem fronteira, né, devia ensejar os países a fazerem políticas mais, né, de cooperação do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, tem que viver essa realidade e pensar que vai melhorar, né, em algum momento. Tá bom? Bom, foi ótimo, gostei muito de vocês terem me convidado, fico com saudade muito da aula, viu? Mas no momento, enfrentar ali aquele elevador fica difícil. É verdade. Queria agradecer a sua disponibilidade e a gente vai fazer uma pesquisa, né, com os alunos para ver. Ver qual tema vocês acham mais, Sim, né, mais de interesse, tudo. sim. Aí eu entro em contato contigo. E agora seria bom você dizer o melhor dia para fazer o encontro. Ou seria um encontro semanal ou de 15 em 15 dias? Como seria? Aí a gente pensa, Tá, tá? tá bom. Tá bom? Porque a ideia seria também vocês terem tempo para ler e mais uma discussão, né? Conversa, enfim, Sim. de temas que vocês acham interessantes. Aí a gente organiza. Primeiro ver quais são os temas que têm mais interesse. Tem também essa questão toda de macro, tá? Mas aí é muito específico, né? Essa discussão que está tendo muito agora, enfim, dos gastos, não sei o quê, né? Que enfim, aí as posições são Tá, mais tá. A complicadas. gente vai fazer uma pesquisa em relação aos temas e entro em contato contigo, então. Tá ótimo, Tá gente. bom? Espero Então, que todo mundo esteja bem, família bem, né? Todo mundo está passando umas fases difíceis, né? Mas vamos em frente, né? Isso que a gente tem que pensar, tá bom? tá bom. Gente, Tá? obrigado pela presença e até a próxima. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.